comecei a pregar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E é interessante porque quando a gente lê sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, a gente percebe que algumas delas a gente está vivendo sem nem perceber. Algumas das obras da carne, sem perceber, tem pontuado algumas decisões, algumas partes da nossa história. E o fruto do Espírito, algumas características dele, talvez a gente não esteja usufruindo. E é importante a gente sempre trazer a consciência do que eles são, para a gente sempre abrir mão do que não é mais para fazer parte da nossa história, e a gente perseguir aquilo que era para fazer parte e ainda não faz. Você está comigo? Diga amém. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Gustavo Paiva. A gente estava discutindo sobre cultura. Ele falou: Fernandes, uma das formas de construir cultura é você ter o rio da cultura muito bem estabelecido. Você já ouviu falar sobre o rio da cultura? Eu falei: não, nunca ouvi falar. Alguém já ouviu falar sobre o rio da cultura? Ele falou: o rio da cultura é como um rio, ele tem duas margens. Todo rio tem margens. Só que quanto maior a distância entre as margens, menor é a pressão desse rio. Então o seu esforço tem que ser em manter essas margens muito bem estabelecidas. A primeira margem é deixar claro o que não faz parte da cultura. Isso não faz parte da nossa cultura. Isso não está alinhado com o nosso coração. Isso não faz parte da visão. E a segunda margem, que tem que estar muito bem estabelecida, é o que faz parte da cultura. É isso que nós somos, é isso que nós cremos, é por isso que nós nos movemos. E ele falou: quanto mais estabelecidas estiverem essas margens, maior e mais forte vai ser o fluir dentro desse rio. E eu sinto que é para esse lugar que Deus está nos chamando como igreja. A gente tem vivido um favor, a gente tem vivido um fluir evangelístico, mas em determinados momentos a gente precisa parar e a gente precisa recalcular algumas rotas. E é sobre isso que Deus tem falado com o meu coração nos últimos dias: que não somos o que não cremos, o que não temos, e o que nós somos, o que nós temos e o que nós cremos. Sabe uma coisa que tem me constrangido e até me preocupado? Eu estou vendo muita gente usando princípios bíblicos e verdades bíblicas só como ferramentas para ajudar numa jornada pessoal. Tem muitos coaches financeiros utilizando das verdades bíblicas sobre finanças. Tem muitos coaches utilizando de verdades bíblicas sobre várias coisas. Mas se o propósito não for derramar para ele, for só para viver para mim, eu estou sendo um usurpador, porque os princípios de Deus são para construir uma história com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Pastor, você está dizendo que eu não posso então usar esses princípios, essas verdades? Não. Estou dizendo que o problema não é o início das coisas, o problema é para onde elas apontam. Você pode e deve usar todos os princípios, todas as verdades. A questão é: para quê? Qual é o propósito final? É ter uma vida mais rica ou ter uma vida com Deus? É ter uma vida com mais conquistas financeiras ou construir uma história com Deus? Estamos falando sobre esses dias ou estamos construindo algo que vai ecoar também na eternidade? Irmão, tudo que Deus nos confiou não é para vivermos uma história que dura décadas, é para vivermos uma história com Ele que vai durar para sempre. Para pensar, eu tenho 35 anos, se eu tiver mais, 60, você acha que tudo que Deus tem para mim é para 60 anos? Não, o que Deus tem para você são palavras de vida eterna. O que Deus tem para você são recompensas eternas. Nós não somos o centro, mas é glorioso poder ser um coadjuvante numa história em que Deus é o personagem principal. Nós não somos o centro, mas é glorioso poder escrever uma história com Deus. Nós não somos o centro, mas é maravilhoso ver a fidelidade de Deus fazendo algo improvável, mesmo a gente não tendo nada de valor para oferecer em troca. Nós não somos o centro, mas ainda assim Ele nos conhece pelo nome. O Deus que desenhou as estrelas, o Deus que fez o fundamento, o firmamento, o Deus que estabeleceu até os limites do mar. Tem uma conversa que eu acho gloriosa, quando Jó começa a fazer questionamentos para Deus, e Deus faz alguns questionamentos para Jó. Alguns deles, até hoje, a ciência moderna não conseguiu responder. Deus vira para Jó e fala: Jó, eu vou até responder as suas inquietações, as suas dúvidas, se antes você me disser algumas coisas. Aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e onde os seus orgulhos se desfariam em ondas, em espuma? A pergunta de Deus, irmão, para Jó, eu creio que pode ser glorioso para alguns de nós nessa manhã. Ela recalcula a nossa rota. A pergunta de Deus é: aonde você estava quando eu já era?
Porque a gente faz questionamentos como se a gente soubesse mais do que Deus. A gente faz algumas orações perigosas como se a gente tivesse um entendimento sobre o nosso futuro maior do que o entendimento de Deus. Mas guarda isso, irmão. Deus, ele não surge na história. Deus, ele pariu a história. Ele é o pai da história. A Bíblia chama ele de pai da eternidade. Foi ele quem gerou ela. Por isso, para Deus, o passado, o presente e o futuro são como a mesma coisa. Por isso, para Deus, o seu futuro não é um lugar que Ele vai chegar. O seu futuro é um lugar onde Ele já está. Deus já está no seu futuro esperando você chegar. O que é futuro para homens não é futuro para Deus. Futuro para homens é algo ainda inacessível, algo que não foi construído, algo que não foi gerado. O futuro para Deus é a mesma coisa que o presente, porque Ele passeia no tempo. Existe um momento na Bíblia que fala sobre algo tão poderoso, tão sério, que eu acho que faz parte dos dias que a gente está vivendo. Mas por muito tempo a gente teve uma visão quase que esotérica a respeito desse tópico, desse tema. E existem várias linhas teológicas sobre ele, mas eu acredito em uma delas, é sobre ela que eu quero falar nessa manhã. A Bíblia fala sobre um sinal, uma marca, fala sobre a marca da besta, o 666, e a gente já viu tantas coisas esotéricas a respeito disso, mas tem uma linha teológica que para mim faz muito sentido. Biblicamente, você vê que cada número tem uma simbologia diferente. O 7, por exemplo, ele simboliza a perfeição, um ciclo perfeito, quando tudo se completa. O 8, biblicamente, em alguns momentos aponta para o novo, é quando Deus faz tudo, tudo se completa e Ele começa algo novo, de novo. E na numerologia bíblica, o 6, ele representa o homem. No 6º dia o homem foi criado. E existe uma linha teológica que acredita que o 666 não fala a respeito de uma coisa, mas fala a respeito de um tipo de mentalidade. E é por isso que fala sobre a mão direita e sobre a testa, fala sobre destra, fala sobre força, fala sobre mentalidade, fala sobre pensamento, fala sobre cosmovisão. E essa linha teológica acredita que o 666 representa uma mentalidade humanista, é o homem pelo homem para o homem. Tem muita gente que já vive para si mesmo, se tornou o senhor da sua própria história, se tornou o caminho e também o destino. Uma das mentiras que têm sido vendidas para a gente, e por mais que seja talvez 1, 2, 3% da população, eles fazem tanto barulho que muita gente que tinha uma firme convicção começa a se questionar se de fato não estava sendo inflexível demais. Os gêneros têm sido questionados. Eu falei sobre isso semana passada. O seu gênero você escolhe, existe um catálogo e ele não vai parar aí. Vão criar novas variáveis. Mas na verdade, irmão, tudo isso já é uma expressão de uma mentalidade humanista. Quando a gente se torna o centro da nossa própria história, a nossa história perde o sentido, porque a gente fechou acesso a um Salvador que vem de fora, quando nós nos tornamos o centro de tudo isso. Não, irmão, você não é o centro da sua história. Não, você não é o centro do Evangelho. Não, você não é o centro daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos em paralelo ao que está acontecendo. Nós estamos em paralelo àquilo que Deus está fazendo. Mas isso já é glorioso. Como questionar a glória dos discípulos que não eram Jesus, mas caminhavam ao lado dele? Como questionar a glória de João Batista, que não era o Messias, mas era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para ele? Como questionar a glória de Maria, que era uma mulher simples, não tinha nada de que a santificasse ou colocasse no lugar de divindade, mas teve como mulher a oportunidade de gerar no seu ventre a semente de Deus, gerar o Filho de Deus. Irmão, a glória de todos esses não se resume ao que eles eram, mas com quem eles andavam. Enoque, amigo de Deus, aquele que foi arrebatado. Irmão, a glória de todos esses homens não é sobre eles, mas é sobre quem caminhava ao lado deles, era sobre quem revestia eles, era sobre quem protegia. Parece algo tão simples, mas eu acredito que cada dia mais uma mensagem como essa vai incomodar os nossos ouvidos. Alguns vão dizer, mas onde é que estão minhas promessas no meio disso tudo? Onde é que estão os meus milagres? Onde é que está a minha bênção no meio dessa mensagem? Bom, as nossas promessas foram firmadas em Deus, sustentadas em Deus, só vão se cumprir se for através de Deus. E todas elas apontam para a glória de Deus. Quando Deus cumpre a promessa de Davi, Deus é glorificado através de Davi. Um menino simples, que não foi cogitado nem pelo pai para ser ungido como rei, agora estabelece um reinado que para sempre vai ser lembrado. Um menino como José, que foi cativo, vendido pelos próprios irmãos, estabelece um governo, entra na história. Agora ele é lembrado como alguém que Deus deu um sonho. Irmão, não era sobre José, a história de José não era sobre José.
José não tinha nenhuma característica extraordinária, mas um dia ele recebeu algo de Deus, e o que ele recebeu de Deus fez com que o inferno passasse a persegui-lo. Porque guarda isso, irmão, toda perseguição que você sofre não é pelo quão especial você é, mas é pelo quão especial é aquilo que Deus depositou em você, prometeu para você. Os seus filhos são herança do Senhor, é por isso que o inferno quer pará-los. A sua casa é promessa do Senhor, é por isso que o inferno quer frustrá-la. Somos parte da história dele, somos parte do povo dele, somos chamados pelo nome dele. Então José recebe algo de Deus, José recebe um sonho de Deus. Isso incomoda. A Bíblia diz que quando ele compartilha com os irmãos, em determinado momento os irmãos olham para ele e falam: vamos acabar com esse sonhador, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. José é vendido por causa dos sonhos de Deus, José é perseguido por causa dos sonhos de Deus, José é feito escravo por causa dos sonhos de Deus, mas em algum momento José ele é lembrado por causa dos sonhos de Deus, José é exaltado por causa dos sonhos de Deus, José recebe honra por causa dos sonhos de Deus, José vê o cumprimento da promessa por causa dos sonhos de Deus. Ele é lembrado como sonhador, mas o único sonho que a Bíblia relata são os sonhos de Deus que José teve, irmão. Nunca foi sobre José, sempre foi sobre o sonho de Deus que José carregava. Você já leu algum sonho que José teve que não tenha sido Deus quem deu? Mas você acredita que José tenha tido sonhos que talvez não foi Deus quem deu? Eu acredito que sim. Mas por que a Bíblia não relata? Porque são insignificantes se forem comparados àquilo que Deus fez José sonhar. Irmão, um sonhador só é lembrado na Bíblia pelos sonhos que Deus fez ele sonhar. Talvez José tenha tido vários sonhos antes daquele dia. Eu acredito que ele teve milhares de sonhos depois daquele dia. Mas a Bíblia não perde tempo falando daquilo que não é gerado por Deus. Por quê? Porque Deus só se responsabiliza por portas que Ele mesmo abre. Deus só se responsabiliza por promessas que Ele mesmo faz. Deus só se responsabiliza por fogo que Ele mesmo acende. A Bíblia fala que na antiga aliança, num determinado momento, o fogo se apaga e o sacerdote vai acender o fogo de novo. Irmão, é o mesmo fogo, é o mesmo lugar, é o mesmo altar, mas quando Deus olha dos céus aquele fogo, Ele não reconhece, Ele chama aquele fogo de fogo estranho. Para os homens era o mesmo fogo, mas para Deus ele era estranho. Por quê? Porque não fui eu quem fiz. Eu não me responsabilizo por um fogo que eu não acendi. Eu não me responsabilizo por uma porta que eu não abri. Irmão, pega isso, eu não me responsabilizo por uma promessa que eu não fiz. Mas se eu falei, sou fiel em todas as promessas que eu fiz. Se eu fiz, eu mantenho o que eu fiz no Gênesis, no princípio. Uma das formas com que Deus cria no original é bará. Uma das terminologias sobre a criação de Deus é o bará. O que é o bará? Não é uma criação simples, mas é uma criação que o Criador sustenta o que foi criado. Irmão, o Deus que criou todas as coisas sustenta todas elas pelo poder da sua palavra. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E ter esse entendimento faz com que a gente não se sinta menor em ser coadjuvante, porque a gente sabe que o principal é grande demais. Ser coadjuvante na história de Deus já é glorioso. Ser secundário na história de Deus já é glorioso. Qual que é a glória de Paulo? Apóstolo de Jesus. Tem revelações do Evangelho. Fala a respeito do reino de Deus. Qual que é a glória de Pedro? Se tornou pescador de homens por um chamado de Deus. Qual que é a sua glória, irmão? Deus viu graça em você e depositou em você promessas que pesam mais do que qualquer conquista temporária. Deus depositou em você promessas que apontam para a eternidade. Sabe, eu acredito que essa é uma das nossas lutas para esses dias, a mentalidade. Essa mentalidade humanista, egoísta. Quando até o Evangelho se torna um catálogo de ferramentas para chegar no meu destino. Pastor, você tem problema com coaches? Não, eu sou apaixonado, eu tenho alguns amigos pessoais que têm voz na minha vida que são extraordinários, como por exemplo Paulo Vieira e a Camila. Pastor, você tem problema com riqueza? Não, eu acredito que ela é um transbordo de Deus sobre aqueles que estão plantados no Senhor, e é uma promessa para aqueles que são generosos. Eu tenho vivido isso em várias áreas e eu creio que não se compara com o que eu ainda vou viver. Pastor, então qual que é o problema? O problema não é usufruir das promessas, não é usufruir dos princípios. O problema é quando o final dessa história só aponta para uma casa melhor, para um carro maior e para vaidade. Deus não quer levar você a lugares altos
para que o feed do teu Instagram seja mais hypado do que era antes. Não é sobre algo que dura décadas, é sobre algo que dura para sempre. Alguém crê nisso? Diga amém.